Boa noite. Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantém por unanimidade a condenação de Lula, mas aumenta a pena do petista para 12 anos e 1 mês de prisão. Para desembargadores, há provas no processo que afirmam que triplex é de Lula. Revisor diz que ex-presidente se beneficiou do esquema de corrupção da Petrobras. Lula acompanhou o julgamento no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. Agora à noite participou de um ato na Avenida Paulista. A defesa dele disse que vai recorrer. Prisão só após a análise dos embargos de declaração. Protestos contra e a favor de Lula são realizados em várias cidades brasileiras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Ao fazer a sustentação das acusações contra Lula, o procurador regional da República da 4ª Região criticou a tese de que o ex-presidente enfrentou um julgamento político. Segundo o procurador, há um movimento para desacreditar o poder judiciário. A tentativa de assemelhar, sob qualquer ótica, este julgamento a um julgamento político ofende não só a mim e a vossas excelências, mas especialmente aqueles tantos que efetivamente foram vítimas de um processo político, de um jogo de cartas marcadas, conduzidos por títeres de governos de plantão preocupados apenas em reprimir o pensar diferente. Não é só ignorância de história, é desrespeito mesmo. Ele criticou o que chamou de tropa de choque de apoiadores de Lula. Segundo o procurador, este grupo estaria tentando contaminar o processo judicial com falta de maturidade democrática. Uma tropa de choque, com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. Maurício Gueron disse que qualquer que fosse o resultado do julgamento, a justiça teria sido feita. O procurador rejeitou todas as alegações dos advogados de defesa dos réus e ressaltou que havia provas contundentes sobre a propriedade do triplex no Guarujá. Durante a sustentação, ele citou o relacionamento entre Lula e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, já condenado a 10 anos e 8 meses na Lava Jato e réu no mesmo processo. O procurador também cita o episódio em que o empreiteiro mostra o apartamento à família de Lula. O procurador também falou da relação do ex-presidente com os ex-diretores da Petrobras. Ele disse que o petista atuou junto às diretorias da estatal, por meio das quais eram realizados os desvios. Então o que nós temos até aqui? Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. O assistente de acusação, o advogado René Ariel Dotti, disse que o caso tem provas diretas e indiretas. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. O relator votou pelo aumento da pena de Lula e disse que há provas de que o triplex era do petista. A leitura do voto do relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran, durou 3 horas e meia. Ele começou rebatendo as questões levantadas pela defesa de Lula, que argumenta que o processo, em primeira instância, teve diversas irregularidades e que o juiz Sérgio Moro não deveria ter julgado o caso. Para Gebran, Moro não é suspeito. Também contrariando a tese da defesa, o relator afirmou que o apartamento triplex em Guarujá seria repassado a Lula pela empreiteira OAS como uma vantagem indevida, moeda de troca por contratos firmados com a Petrobras. O conjunto probatório permite um juízo seguro, afirmativo sobre a existência de provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da assunção das obras pela empreiteira OAS, foi reservado ao apartamento Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OAS assumir o empreendimento. Ainda também há prova acima de dúvida razoável que as reformas, compra da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-presidente em customização feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e por sua esposa. Sobre a corrupção na estatal, o desembargador afirmou que o ex-presidente não só sabia de tudo o que acontecia, como foi um dos principais articuladores do esquema. Há prova acima de razoável
inegável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa parte da propina para o Partido dos Trabalhadores para financiamento de campanhas políticas. Episódios como a nomeação de Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e Jorge Zelada, entre outros, não deixam margem às dúvidas de sua intensa ação dolosa no esquema de propinas. O desembargador manteve a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas aumentou a pena que tinha sido estabelecida pelo juiz Sérgio Moro. Passou de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Ele também determinou o pagamento de multa de cerca de R$1 milhão. A culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. Gebran manteve a absolvição de Lula no caso do pagamento do depósito do acervo presidencial. Depois do voto do relator, os outros 2 desembargadores mantiveram a condenação de Lula. Com isso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. O placar ficou em 3-0. O revisor Leandro Paulsen foi o segundo a proferir o voto. Segundo o desembargador, Lula se beneficiou da corrupção na Petrobras. Tenho assim por comprovados não apenas a solicitação e o recebimento das vantagens indevidas consistentes em propina decorrente das obras da RNEST em favor do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos, como o recebimento pessoal e direto de vantagem indevida pelo ex-presidente da República. Sobre o triplex, Paulsen diz que houve vantagem indevida da OAS a Lula. É de se perguntar, não é, se alguém que não seja titular de direito sobre um imóvel determina que lá se mude o local da escada, que se altere a posição de a piscina, que se instale elevador. Há de se perguntar se alguém, em apartamento de outrem, aprova um projeto de uma cozinha de R$150 e manda instalar. E não pergunta o preço. Depois foi a vez do desembargador Vitor Laus. Ele seguiu os demais colegas e votou pela condenação de Lula. Defendeu a Lava Jato e elogiou o juiz Sérgio Moro. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Agora, com a manutenção da condenação por unanimidade, os advogados devem apresentar os chamados embargos de declaração, que visam esclarecer pontos da sentença. O recurso não tem poder de reverter a condenação. A tramitação deve ser breve na corte, mas ainda não tem data para isso acontecer. Lula não será preso neste momento. Isso deve acontecer depois da análise do recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O revisor do processo, desembargador Leandro Paulsen, foi claro ao dizer que assim que esses embargos de declaração, que eventualmente sejam apresentados pelos advogados, forem julgados, Lula poderá ser preso imediatamente. Nas palavras dele, abre aspas, a detenção é possível depois que um réu tem sentença condenatória confirmada por um tribunal de segunda instância. Fecha aspas. Isso elimina as especulações de que Lula poderia recorrer em instâncias superiores em Brasília em liberdade e até sair em campanha enquanto não houvesse um julgamento pelo TSE. E pouco depois das 8 da noite, os advogados do presidente Lula concederam uma coletiva em Porto Alegre. Eles criticaram duramente a condução do processo contra o ex-presidente e já confirmaram que vão recorrer até a última instância. Mais uma vez, o ex-presidente Lula foi condenado sem que ele tenha praticado um crime. Houve hoje uma série de afirmações que, na verdade, estão no campo da hipótese, da cogitação, mas não houve qualquer demonstração de elementos concretos, insisto, que pudessem configurar a prática de um crime. Esta ação nasceu de uma apresentação do PowerPoint que construiu uma teoria e essa teoria vem sendo aplicada
nas decisões judiciais, inclusive com modificações à medida em que a defesa vai desconstruindo aquilo que foi afirmado pelo Ministério Público. A marca hoje desse julgamento é o fato de Lula ter sido, como eu disse, condenado sem ter praticado um crime. Nós estamos diante de uma condenação fora, acima das provas, com desprezo às provas trazidas aos autos e fora da lei. Isto gera uma grande insegurança jurídica no nosso país. Não vamos aceitar isto porque nós lutamos muito. Nós lutamos muito para resgatar da ditadura militar a democracia que nós temos. Lula chegou às 10 da manhã a São Bernardo do Campo para acompanhar num telão o julgamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. No discurso, ele defendeu que não cometeu nenhum crime e que esperava ser absolvido. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, amanheceu com centenas de pessoas vestidas de vermelho em apoio ao ex-presidente. Lula chegou por volta das 10 horas da manhã, de carro, escoltado por seguranças, e entrou direto na garagem, pelo portão dos fundos do prédio. Parte do segundo andar do local foi isolada para acomodar Lula e políticos convidados. No terceiro piso, um telão transmitiu o julgamento em tempo real. Integrantes de diferentes sindicatos compuseram a plateia. Logo no início do discurso, Lula criticou duramente as reformas trabalhista e previdenciária. Sobre o julgamento, ele ainda considerava o resultado de 3-0 em favor da absolvição. Eu estou extremamente tranquilo e estou com a consciência do que está acontecendo no Brasil. E tenho certeza absoluta que não cometi nenhum crime e tenho a certeza que, por conta disso, a única decisão que eu espero que possa acontecer hoje é eles, pelo fato de não ter crime cometido, eles, por 3-0, dizerem que o juiz Moro errou ao dar sentença. As pessoas que me julgaram estão com a consciência menos tranquila do que a minha. Tenho certeza absoluta disso. Lula falou durante cerca de 15 minutos, ao lado dos governadores Tião Viana, do Acre, José Wellington Barroso, do Piauí, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Celso Amorim. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no país, porque a única coisa que eu tenho certeza é que só o dia que eu morrer eu vou parar de lutar em defesa do povo brasileiro. Ao fim do discurso, os presentes gritaram palavras de apoio à candidatura dele à presidência, agora em 2018. Depois da confirmação da condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o ex-presidente participou de um ato em apoio a ele no centro de São Paulo e voltou a afirmar que não cometeu nenhum crime. O protesto começou às 5 da tarde, lotou a Praça da República. Os organizadores falaram em 50 mil pessoas, mas a Polícia Militar não estimou um número específico de participantes. Vários líderes sindicais, de movimentos sociais e políticos fizeram discursos contra a condenação de Lula. Disseram que a eleição sem o ex-presidente é fraude e que não aceitam a sentença. Que o julgamento deve ser feito pelo povo nas urnas e que agora as pessoas devem ir para a rua. Hoje já houve bloqueio em estradas de São Paulo e avenidas da capital. Em nota, o PT disse que os votos dos 3 desembargadores foram combinados. Durante o discurso, Lula falou que podem até prendê-lo, mas não poderão prender o sonho de liberdade dos mais pobres. Que agora ele quer ser candidato e só vai desistir quando morrer. A decisão eu até respeito porque foi deles. O que eu não aceito é a mentira pela qual eles tomaram a decisão. Eles sabem que eu não cometi um crime. Eu não tenho a preocupação que eles pensam que eu vou ter, porque eles não podem prender um sonho de liberdade.
eles não podem prender as ideias, eles não podem prender a esperança. E o Lula é apenas um homem de carne e osso. E na Avenida Paulista, manifestantes a favor da condenação do ex-presidente Lula comemoraram. Eles deixaram a avenida agora à noite. Temendo um possível encontro com manifestantes ligados ao PT, o grupo que se manifestou durante todo o dia aqui na Avenida Paulista pela condenação do ex-presidente Lula decidiu encerrar o ato por volta de 8h30 da noite. O clima foi de muita festa aqui na Avenida Paulista. Os manifestantes que são contra o PT e o ex-presidente Lula comemoraram muito o resultado do julgamento com gritos e danças. Assim que ficaram sabendo que os 3 desembargadores votaram pela condenação, eles soltaram fogos de artifício. O grupo inflou um grande boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário e a todo momento gritava palavras de ordem. Eles também estenderam uma grande bandeira em que estava escrito Lula na cadeia. O grupo começou o ato no meio da manhã no vão livre do MASP e durante boa parte do dia eles permaneceram na calçada. No fim da tarde, o sentido da Consolação da Paulista foi fechado em um quarteirão e o trânsito foi desviado pela rua Itapeva. Os manifestantes não instalaram telões e o julgamento não foi transmitido em tempo real. A todo momento, o resultado era passado pelos microfones. E em Porto Alegre, nossa equipe acompanhou a tensão nos arredores do tribunal durante o julgamento. No prédio do tribunal, enquanto os 3 desembargadores decidiam o destino de Lula, do lado de fora, apoiadores do ex-presidente acampados na margem do rio Guaíba eram mantidos à distância. Desde a tarde de ontem, uma área de 500 mil metros quadrados no entorno do tribunal foi isolada. As ruas bloqueadas por cercas eram vigiadas por homens armados para evitar a aproximação de manifestantes. Hoje, o aparato das forças de segurança impressionou ainda mais pelo tamanho. Tropa de choque, cavalaria, agentes com cães. Ao todo, 2.200 homens, a maior parte deslocada de cidades do interior do Rio Grande do Sul. Efetivo semelhante ao que foi empregado em Porto Alegre durante a Copa do Mundo. Um cenário bastante difícil e complexo, conforme as redes sociais estavam anunciando. No obstante, nós estávamos filtrando a inteligência e verificando, sabíamos em tese que não iria acontecer, como alguns estavam, inclusive, em redes sociais desejando. Nós estamos agora a cerca de 500 metros do Tribunal Regional Federal. E de lá é possível ouvir um pouco do som do carro sobre o qual apoiadores de Lula se revezam nos discursos. Esse lugar, para eles, é o ponto mais perto da corte que é possível chegar. O grupo favorável ao ex-presidente inclui sindicalistas, camponeses ligados ao MST e militantes de movimentos sociais. Distantes 6 quilômetros do outro lado da cidade, estão manifestantes contrários, ligados ao MBL e ao Vem Pra Rua. Até o meio da tarde, a polícia não tinha registrado nenhum incidente de violência envolvendo manifestantes. A decisão de hoje confirma o histórico da segunda instância em Porto Alegre de manter as condenações do juiz Sérgio Moro. Somente 23% das apelações foram favoráveis aos réus. Até agora, a 8ª turma do TRF da 4ª Região chegou a aumentar a pena ou converter absolvição em condenação em 40% dos casos. Manifestantes contrários ao ex-presidente Lula foram espantados pela chuva no fim da tarde em Porto Alegre. Em frente ao Parque Moinhos de Vento, na capital gaúcha, poucas pessoas se reuniram para festejar a decisão que manteve a condenação do ex-presidente Lula. No começo do dia, um boneco inflável do petista, vestido de presidiário, foi flagrado em um barco no Guaíba. Pouco depois, a polícia ordenou a retirada dele. A menos de 1 quilômetro daqui, no terreno do Anfiteatro Pôr do Sol, em 2003, os militantes de esquerda viram Lula, então presidente eleito pela primeira vez, discursar no Fórum Social Mundial, um encontro da esquerda contra o neoliberalismo. Exatos 15 anos depois, os apoiadores de Lula acompanharam o líder do PT ter a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Protestos também aconteceram em outras cidades do país. Foram registrados atos em 23 estados e no Distrito Federal. Em João Pessoa, na Paraíba, houve confronto entre manifestantes a favor de Lula e a Polícia Militar.
Quando o ato chegou em frente à sede da Justiça Federal, um grupo tentou forçar a entrada pelo portão. Manifestantes atiraram pedras e a polícia usou balas de borracha e bombas de efeito moral. Pelo menos um policial e 3 manifestantes ficaram feridos, entre eles o deputado estadual Frei Anastácio, do PT. Josias de Souza comenta esse dia histórico para a política brasileira. Ao enfiar dentro da biografia épica de Lula uma condenação de segunda instância, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região corrigiram uma imperfeição do mensalão. O primeiro escândalo da era petista desceu aos livros de história como uma máfia sem encapo. A consolidação da primeira condenação de Lula deu ao Petrolão, finalmente, a cara de um chefe. Em quase 4 anos de Lava Jato, o Brasil já havia experimentado sensações inéditas. Pela primeira vez desde as caravelas, o braço punitivo do Estado investigou e prendeu pessoas que, historicamente, se comportavam como se estivessem acima das leis. Ao aproximar Lula da cadeia, o TRF4 leva a maior investigação anticorrupção da história a um patamar novo. Numa democracia séria, a taxa de risco dos corruptos precisa ser alta. No Brasil, os larápios trabalhavam com 2 hipóteses: não ser apanhado ou ser apanhado e não acontecer nada. A partir da execução da pena imposta a Lula, políticos desonestos passarão a temer uma terceira hipótese: a de ser apanhado e de responder pelos crimes. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República manteve suspensa a posse de Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho. No entendimento do vice-procurador-geral Luciano Maris Maia, a competência para julgar o caso é do Supremo Tribunal Federal e não do Superior Tribunal de Justiça. Na semana passada, o STJ autorizou a posse, que estava marcada para o dia 22. A polêmica envolvendo a nomeação dela surgiu porque Cristiane foi condenada a pagar R$60 mil de indenização por dívidas trabalhistas a 2 ex-motoristas. A condenação do ex-presidente Lula pelos desembargadores de Porto Alegre repercutiu no meio político e entre os principais pré-candidatos à presidência da República. Por meio de nota, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que ao aumentar a pena de Lula, o TRF4 reforça a culpa do ex-presidente e afirmou que a decisão de hoje é um golpe duríssimo no PT e ajuda a fortalecer a esperança de um país sem corrupção. O presidenciável Jair Bolsonaro, deputado federal pelo PSL, publicou uma foto no Twitter comemorando a condenação do petista e disse que a decisão foi um tiro na corrupção. Marina Silva, que é porta-voz da Rede Sustentabilidade, disse que o partido deve respeitar a decisão. Ela lembrou que o sistema judiciário possui seus próprios mecanismos de revisão de decisões que devem seguir critérios técnicos independente da conjuntura política. O deputado Ivan Valente, do PSOL, e a Executiva Nacional da Legenda declararam que a condenação sem provas enfraquece ainda mais a combalida democracia brasileira e desmoraliza a justiça, citando-a como parcial e partidária. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, emitiu nota afirmando que o resultado deixa claro que o Brasil é uma democracia madura. Como Michel Temer está em viagem oficial a Davos, Maia é o presidente da República em exercício e disse que tem responsabilidades públicas e não pode celebrar o dia de hoje. Enquanto isso, na Suíça, o presidente Temer apresentou dados sobre a melhora da economia brasileira e prometeu estabilidade depois da eleição deste ano. O discurso foi no Fórum Econômico Mundial em Davos. Pela manhã, Temer discursou na sessão plenária do Fórum. Desde que assumiu a presidência em 2016, é a primeira vez que ele participa do evento, que discute economia e desenvolvimento. No discurso, o presidente disse que o governo vai batalhar dia e noite para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Segundo ele, o povo brasileiro percebe que o atual sistema é insustentável. Ao falar sobre as eleições deste ano, Michel Temer afirmou que não há alternativa à agenda de reformas. Ele disse que os atores políticos e econômicos concordam com sua opinião. Temer ainda apresentou as reformas trabalhistas e do ensino médio e disse que até o final do ano a intenção é promover uma simplificação tributária.
O julgamento de hoje estremeceu o mercado financeiro. O dólar caiu 2,44%, maior queda em 8 meses, e fechou cotado a R$ 3,15. E pouco antes das 5 horas da tarde, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3%, rompendo a marca histórica de 83 mil pontos. A sensação de calor deve continuar aqui em São Paulo. A madrugada vai ser abafada, com os termômetros na casa dos 21 graus. Veja os detalhes com Mariana Armentano. Para amanhã, continuam previstas essas chuvas associadas ao tempo abafado, que tem até potencial para causar transtornos aqui pela cidade, viu? Vamos ver as temperaturas? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 21 e a máxima amanhã à tarde vai aos 29 graus. Aí na sexta-feira a temperatura máxima cai para os 26 graus por causa das chuvas a qualquer hora e no final de semana volta a esquentar. No sábado a máxima prevista é de 29. E neste momento, parte dos manifestantes a favor do ex-presidente Lula, que estavam concentrados na Praça da República no centro, estão agora na Avenida Paulista, como você vê aqui no fundo. Eles fecharam uma das pistas no sentido da Consolação. A polícia acompanha o ato. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von, no Todo Seu. Esta quinta, 14h, no Mulheres, conheça a história do Bauru, o sanduíche que é a cara de São Paulo. Assista agora, Todo Seu.